Bom, questão 8. Agora eles colocam aqui a resistência de um chuveiro elétrico, né? Então, a letra A. Por que diminui a temperatura, né? Quando a gente coloca no verão. Vamos lá. Aqui tu tem 3 pontos de ligação nessa resistência elétrica. Tu tem o primeiro ponto, que a gente coloca como sendo inverno. E tu tem o último ponto lá no final, que é o verão. Por que a pergunta desse problema é por que diminui a temperatura, certo? Quando coloca lá na frente, no verão, tu liga lá. Muito simples. A corrente elétrica vai passar por um percurso muito maior de espiras, ou no caso, voltas, né? Ou bobina, né? Então, isso vai... quanto maior o percurso de deslocamento nessa resistência, já diz o nome, mais vai resistir. Então, vai chegar pouca corrente elétrica lá no final, fazendo com que o curto-circuito seja de muito baixa intensidade, né? E se vai chegar pouca corrente elétrica, a temperatura vai ser menor, porque o que é a temperatura senão a corrente elétrica convertida em energia térmica através do conceito efeito Joule, tá? Então, se tem pouca corrente elétrica, menor é o efeito Joule, menor é a temperatura, né? Aí isso aqui eles ligam no verão para não escaldar o couro da pessoa lá. E aí a tua pergunta B vamos, ele não perguntou, mas vamos incrementar aqui, acrescer. Por que se coloca aqui no inverno vai aumentar a temperatura? Muito simples, pode ver que o filamento é muito menor. Então praticamente não vai dar resistência quase que nenhuma nessa corrente elétrica. Então vamos ter uma elevada corrente elétrica. E quanto maior a corrente elétrica, mais ele se aproxima do curto-circuito total, né? Fazendo com que haja uma dissipação muito intensa de um volume enorme aqui de corrente elétrica. Então a temperatura vai lá em cima. Compreendeu? Moral da história. Quanto maior a resistência, menor a temperatura. Quanto menor a resistência, maior a temperatura. Certo? Agora vamos lá, letra B. A corrente aumenta ou diminui? Eu já respondi no meu incremento aqui a letra B, já por tabela. Então, o que aconteceu aqui? No verão, a temperatura vai acabar diminuindo porque diminuiu a corrente elétrica. Diminuiu a corrente elétrica, diminuiu a temperatura. Se fosse me perguntar no inverno, eu ia dizer que a temperatura iria aumentar porque aumentou a corrente elétrica, né? Beleza? Deduzimos o quê? Que a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Aumenta a resistência, diminui a corrente elétrica. Se diminui a resistência, aumenta a corrente elétrica. Eu estou me balizando aqui pela primeira lei de Ohm, o URI, U igual a R vezes I. Agora, a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, né? Aumenta a tensão, aumenta a corrente elétrica, certo? Resistência é diretamente proporcional à tensão. Aumenta a resistência, aumenta a tensão elétrica. Beleza, essa é a filosofia da questão 8. Valeu!